Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula, nossa primeira videoaula do nosso conjunto aí, do nosso grupo de 5 videoaulas que nós vamos ter, referente à disciplina Segurança na Construção Civil, tá? E aí nós vamos iniciar falando sobre a NR18, que é a norma base em relação à construção civil. Além dela, a gente vai falar também sobre outras normas, como a NR21, que trata de trabalho a céu aberto, a NR24, que trata sobre questões de conforto e higiene local de trabalho, e vamos falar também sobre a NR35, que trata de trabalho em altura. Na disciplina anterior, nós vimos um pouco em relação à NR33, que trata de espaço confinado, que também é uma norma que ela faz parte das atividades relacionadas à NR18, tá bom? Então, vamos lá. Essa norma, ela foi publicada juntamente com a portaria de 78, e ao longo desses anos, ela sofreu várias atualizações. Se vocês observarem, ela passou um período sem atualização, porém, após a primeira, ocorreram sucessivas alterações e atualizações nessa norma. Inclusive, ela passou por uma grande reformulação, assim como aconteceu com a NR12. Se você observar, ela não é uma norma tão extensa como a NR12, porém ela é uma norma que ela é muito direcionada, ela fala sobre muitos aspectos específicos relacionados à NR12. Então a gente vai ter não só a questão das etapas de uma obra, por exemplo, mas também sobre algumas situações específicas, como trabalho a quente, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado. Então a gente vai iniciar o nosso estudo da NR18. A última atualização que a norma sofreu foi agora em janeiro de 2025. Então, essa última atualização ela ainda não está em vigor, porém, ela vai ser colocada em vigor ainda, essa alteração. Tá? Bom, pessoal, infelizmente, a área da construção civil ela é um ramo de atividade que ela proporciona grandes números relacionados a acidente de trabalho. Justamente porque a gente tem muitas atividades que são realizadas nas diferentes etapas de um processo produtivo. A gente tem também alguns agravantes, principalmente em relação à inclusão de muitas empresas terceirizadas dentro de um canteiro de obras, e infelizmente não é feita uma gestão adequada das empresas, bem como dos riscos que essas pessoas estão expostas. Então, às vezes, você vai encontrar condições precárias de trabalho, falta ou EPIs danificados, as próprias ferramentas também, tanto manuais como portáteis, sendo utilizadas ferramentas inapropriadas, a nossa chamada gambiarra, né, arranjo técnico, e isso, infelizmente, torna esse ramo de atividade um ramo muito perigoso em relação à exposição de riscos, tá? E aí, inclusive, o Sindicato da Construção Civil, ele tem uma atuação muito focada nessas questões. Eu, por exemplo, quando já tive a oportunidade de realizar algumas atividades em um canteiro de obras, ali por volta de 2017, 2018, eu realizei algumas atividades nos canteiros de obra do VLT, na construção do VLT, e realmente eu pude constatar realmente isso que eu falei para vocês. A presença de muitas empresas, algumas empresas onde os funcionários não tinham sequer registro trabalhista, então tudo isso faz com que as pessoas se exponham a um ambiente perigoso e um ambiente sem nenhuma medida de controle para elas, tá? E, infelizmente, isso proporciona essa condição, tá? E qual é o objetivo da NR18? Ela vai atuar basicamente em 3 esferas: a esfera administrativa, de planejamento e de organização, para visar a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão de ordem administrativa, a gente pode citar essa questão de que antes de iniciar a obra, é necessário que a empresa faça uma comunicação
a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que é a CIT. E qual é o objetivo dessa comunicação? Para que eles possam ter conhecimento de onde ocorre atividade de construção civil, onde existe canteiro de obras ativos, para que eles possam fazer programação de inspeções, tá bom? Então, é até um ponto importante reforçar que quando se fala comunicação prévia, não é quando, por exemplo, a edificação já está sendo construída. Porque quando a gente fala de construção civil, a gente não fala só basicamente da execução, mas a gente fala de projetos, estudos de solo, estudo de ambiente. Então, a partir do momento que você já realiza uma atividade com o objetivo já de construir aquela edificação, enfim, você já iniciou a obra. Então, essa comunicação é prévia, ou seja, antes de iniciar as atividades, tá bom? E se tratando, por exemplo, da questão de planejamento, a gente vai ter, por exemplo, a elaboração do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e a gente também vai ter a condição que houve uma alteração. Então, no passado, nós tínhamos o PCMAT, que era o Programa de Condições do Meio Ambiente na Indústria da Construção. Hoje, o PCMAT não existe mais e ele foi substituído justamente pelo PGR. Por que houve essa alteração? Justamente porque o intuito da NR1, com a criação e a implantação do PGR, era tornar a identificação e o controle dos riscos realmente uma tarefa programática da empresa, ou seja, algo que ela vai fazer constantemente. Não simplesmente aquele momento em que a empresa faz o levantamento de riscos, faz as avaliações e, posteriormente, na época era o PPRA, aquele programa ele era guardado na gaveta e só ia ser lembrado no ano seguinte. Então, o objetivo é que realmente ele seja um programa sistemático, onde ele é um programa que ele é mutável, ou seja, ele vai sofrer alterações, ele vai sofrer atualizações, justamente em relação às etapas da obra. Então, o PGR ele tem que estar atualizado conforme a etapa em que a obra está. E quando a gente fala da esfera de organização, a gente pode citar, por exemplo, a questão da sinalização de segurança, porque você imagina no canteiro de obras, onde você tem muitas atividades acontecendo, muitos perigos naquele local, a sinalização ela é uma medida administrativa fundamental para que esses riscos eles sejam identificados. E a gente pode citar também, por exemplo, as áreas de vivência, que é algo que a NR18 traz como obrigatória. Inclusive, ela vai trazer até como deve ser essa área de vivência, quais são os itens que devem fazer parte dessa área de vivência. Então, a NR18 ela vai atuar nessas três esferas, tá bom? E um ponto também interessante é que a NR18 vai citar que ela vai se aplicar a todas as atividades que são constantes da seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, tá? Ou seja, quando a gente vai para a NR4, onde nós temos lá acesso à tabela do CNAE, a gente vai identificar justamente isso, que ela é dividida por seções, tá? Dentro dessas seções, a gente tem as atividades que estão vinculadas àquela seção, e aí a NR18 trata que tudo que contém a seção F deve ser aplicado à NR18. Então, quando a gente visualiza a NR4, a gente pode justamente identificar aqui. Deixa eu ligar aqui o meu teclado.
Então, nós temos aqui, pessoal, que na seção F, que é justamente a seção de construção, todas essas atividades aqui que estão relacionadas à seção F, é necessário que seja aplicada a NR18, tá? Então, por exemplo, a gente às vezes pensa em construção civil, a construção de edificações, tá? Porém, tudo que está dentro da seção F corresponde a uma atividade pertencente à indústria da construção civil, tá bom? Então, esse ponto é interessante ressaltar. E aí, aqui ela vai trazer duas responsabilidades da organização da obra. Uma delas é justamente a que eu já comentei, que é em relação à comunicação prévia à CIT, e também vedar o ingresso ou permanência de trabalhadores no canteiro de obras que não estejam com as devidas medidas preventivas implantadas. Por isso que, se você observar, os canteiros de obra, eles são fechados, ou com grades, ou com tapumes, que é para justamente evitar o acesso de pessoas que não se aplicam àquele ambiente, e as pessoas que estiverem dentro desse ambiente precisam estar com as medidas de controle implantadas. No caso, EPIs, tá bom? A NR18 também vai trazer um ponto em relação ao PGR, tá? E aí, assim como a própria NR1 traz a obrigatoriedade do PGR para todas as empresas, e especificamente aqui na NR18, ela traz aquela condição da questão de que tem que estar de acordo com a etapa da obra. Ou seja, nenhuma etapa da obra pode iniciar sem que tenha sido feito o levantamento dos riscos e levantamento de medidas de controle e plano de ação, e é obrigatório que isso aconteça antes da etapa iniciar, tá? E aí, quando a gente fala da NR1, especificamente, ela traz que a empresa é que ela é responsável pela elaboração do PGR. Então, ela vai designar uma pessoa que ela julgar com conhecimento técnico necessário para elaborar. Já que na NR18, ela traz um ponto mais específico. Ela vai trazer que esse PGR da construção civil, ele tem que ser elaborado por um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Ou seja, aquele profissional capacitado, que ele tem um curso reconhecido pelo sistema de ensino, além de estar registrado no seu respectivo conselho de classe, tá? Desculpa. Então, nós temos que o engenheiro pode elaborar, nós temos que o médico do trabalho pode elaborar, tá? Mas para esse caso específico aqui da NR18, tá bom? E um outro ponto importante é que ela traz uma exceção, ou seja, qual é a regra? Elaborado por um profissional legalmente habilitado. Qual é a exceção? Para aquelas edificações que atendam respectivamente a essas duas situações. A primeira tem que ser uma obra de até 7 metros de altura e até 10 funcionários, ou seja, tem que atender a esses dois critérios simultaneamente. Se for uma obra de 10 metros com 5 pessoas, PLH. Se for uma obra de 7 metros com 15 pessoas, PLH, tá? Então é importante reforçar isso. A atualização da norma também, ela trouxe a obrigatoriedade de alguns outros documentos que vão complementar o PGR, tá? Então, por exemplo, anteriormente, a NR18, ela obrigava apenas o layout das áreas de vivência. Já após a atualização, ela obriga que haja o projeto da área de vivência, elaborado por um profissional legalmente habilitado. Então, esse projeto vai ter
a localização dessa área de vivência, os compartimentos desse local, distanciamento. Então, esse projeto, a partir da modificação, ele foi obrigatório. Projeto elétrico das instalações temporárias, ou seja, quando a gente pensa em um canteiro de obras, a gente imagina que todas as frentes de serviço que vão acontecer, elas vão precisar de pontos de energia para que você utilize os equipamentos. Porém, essas instalações, elas são temporárias, ou seja, após a finalização, após a conclusão da obra, as únicas instalações elétricas que ainda vão permanecer são as da edificação. E aí vem aquela condição. Não é porque você tem instalações elétricas temporárias que elas podem ser precárias. Então, justamente por isso que a NR18 ela obriga que haja a elaboração de um projeto por um PLH, tá? E quando eu falar PLH, pessoal, é profissional legalmente habilitado, tá bom? Projeto dos sistemas de proteção coletiva, também elaborado por um PLH, ou seja, não basta que, por exemplo, conste lá no PGR, a edificação a partir de tantos pavimentos, vai ser necessário que em todo o entorno da edificação haja sistema de retenção contra quedas. Não é apenas citar, mas é você dimensionar conforme um projeto, tá bom? Projeto do Sistema de Proteção Individual contra Quedas, que é o chamado SPIC, ou seja, vamos pensar numa linha de vida, onde eu tenho ali um funcionário que está realizando trabalho em altura, e aí ele precisa utilizar uma linha de vida para que ele possa ancorar o talabarte. Não é porque a linha de vida ela é provisória que ela também pode ser armada de qualquer maneira. Por exemplo, eu tenho aqui duas estruturas e eu vou simplesmente cortar um pedaço de cabo de aço e vou colocar lá, enrolar, colocar olhares, colocar os clipes nas extremidades e aí a minha linha de vida está feita. Isso não é permitido, tá? Toda estrutura que você vai instalar no seu ambiente relacionado a sistema de proteção individual contra quedas também precisa ter o projeto, tá bom? E também a relação de EPIs e suas respectivas especificações. E aqui é um ponto muito importante, tá, pessoal? Porque é o seguinte, às vezes, a área de segurança, ela não vai ter muita, digamos assim, afinidade com a área de compras. Em que sentido? De estar presente ali no momento de uma compra, a área de compras, ela realmente solicitar que a área de segurança faça os devidos apontamentos, as devidas exigências. Porém, o que é importante, não só para a NR18, porque está aqui explícito, mas também para a gente fazer isso em toda a empresa. É que o CERNT é ele que tem que apontar quais são os EPIs necessários e adequados para cada condição. E aí, como é que você vai fazer isso? Digamos que você precisa de um calçado de segurança, tá? Um calçado de segurança de couro, sem cadastro, com palmilha anti-perfuração e uma biqueira de composite, tá? No mercado, você tem vários produtos de várias marcas diferentes que atendem a esses requisitos. Então, o que a gente precisa fazer? Pesquisar no mercado aí pelo menos 2 ou 3 CAs com as mesmas características para que você possa fazer ali uma gestão e apresentar para o setor de compras as 2, as 3 ou as 4 opções que são as indicadas para cada situação, justamente para que o setor de compras ele se baseie naquelas informações e ele tenha aquelas opções de CAs para comprar. E aí, obviamente, caso aconteça de não ter nenhum desses no fornecedor, aí você, da área de segurança, pode consultar outros CAs. Mas o importante é que essa informação saia do setor para que ela seja uma informação trabalhada, uma informação que você realmente analisou ponto a ponto e você repassou a informação
e a partir dessa informação o setor vai se basear nela, tá bom? Outro ponto importante é que a NR18 cita que as empresas contratadas elas têm que fornecer o inventário de riscos ocupacionais, ou seja, sempre lembrando que quando a gente fala de PGR, a gente fala da materialização, que é justamente o inventário de riscos, e o plano de ação. Já quando eu falo de GRO, eu estou falando do estudo dos riscos, ou seja, levantamento de riscos, medidas de controle e grau desse risco, tá? Então, se eu tenho uma empresa terceirizada, cabe a ela fazer o levantamento das atividades que ela realiza e repassar para o CEDUT do canteiro de obras, para que ele possa incluir esse inventário dentro do PGR do canteiro, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala de canteiro, quando a gente fala de frente de serviço, a gente precisa entender a diferença que, na verdade, ela é bem simples, tá? Quando a gente fala de canteiro de obras, a gente está falando de um local fixo, porém temporário. É um local que você vai ter todas as atividades de apoio para a construção, por exemplo, de uma edificação, e após a finalização, esse canteiro vai ser desfeito. Já quando eu falo de uma frente de serviço, ela já não é mais fixa, ela é móvel, porém também temporária. Então, por exemplo, é a pavimentação asfáltica de uma rodovia, tá? A frente de serviço se posiciona em um local, realiza a atividade, concluiu, passa para outro ponto, e assim sucessivamente, tá? Então, isso é chamado de frente de serviço, e aí os mesmos parâmetros de segurança que são apontados para o canteiro também vai se aplicar para as frentes de serviço, tá bom? Só um minuto, pessoal. E a gente vê. Pronto, pessoal, vamos lá voltar aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre área de vivência, tá? Quando se trata da NR18, ela traz essa particularidade da área de vivência, que é justamente um local pertencente ao canteiro de obras, que ele tem o objetivo de atender, tá, as questões de conforto, privacidade, segurança, higiene dos trabalhadores, tá? Então, as áreas de vivência elas são compostas por instalação sanitária, vestiário, local para refeição e alojamento, quando você tiver funcionários que são de outros estados e trabalham em outro estado. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer, principalmente quando a gente fala de frente de serviço, ou então quando a gente fala, por exemplo, de obras de infraestrutura, que são obras de grande porte,
Então, você vai ter muitos funcionários que vêm de outros estados, e aí a empresa fornece esses alojamentos para que as pessoas possam viver nele, tá? Então, a NR18, ela é casada com a NR24 nessas questões de conforto e higiene no local de trabalho. Então, tudo que a NR24 traz como obrigatório, a NR18 também vai trazer, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de instalação sanitária, eu falo de um conjunto, tá? Onde eu tenho o lavatório, pia, sabão ou papel ou secador de mãos, o mictório, tá? A bacia sifonada, que é nada mais nada menos que o vaso sanitário, que precisa ter uma tampa, tá? Que a NR18 trata como tampa, e chuveiro, tá? Essa é a composição de uma instalação sanitária para a construção civil. Porém, o dimensionamento desses itens, existe uma diferença, tá? Quando eu falo, por exemplo, do conjunto de lavatório e bacia sifonada, aí eu falo de um conjunto para 20 funcionários ou fração. E quando eu falo de chuveiro, aí eu estou falando de um conjunto, aliás, de um chuveiro para cada 10 funcionários ou fração, tá? Então, existe essa diferenciação. Lavatório, vaso e mictório, 1 para 20 ou fração, e chuveiro, 1 para 10 ou fração, tá? Então, existe essa diferenciação. Então, por exemplo, se eu tenho uma obra com 31 pessoas, né, onde eu tenho esse 1 como fração, quando eu falo de vaso, lavatório e mictório, eu estou falando de 3. Primeira dezena, aliás, 4, desculpa, 2. Por quê? Porque eu tenho o 20, tá? Que é um conjunto, e do 21 ao 31, um outro conjunto, ou seja, fração, tá? Então, eu tenho 20 mais 11, que corresponde a 2 conjuntos. Quando eu falo de chuveiro, como é 1 para 10, eu estou falando de 4, ou seja, primeira dezena, segunda dezena, terceira dezena, e a unidade que ficou sozinha, que é considerada como fração, tá bom? E aí, em relação ao alojamento, tá? Quando houver ali alojamento no canteiro ou fora dele, ele tem que atender a algumas características. Primeiro, se houver preparo de refeições, vai ter uma cozinha, tá? Um local para refeição que atenda aí a maior quantidade de pessoas possível, a instalação sanitária, a lavanderia, ou seja, ou a empresa vai disponibilizar máquina de lavar, ou então um tanque, tá? Para que as pessoas possam lavar suas roupas, e um local também para secar as roupas, e uma área de lazer, que aí normalmente, até porque a própria NR18 ela permite, vai usar ali a área do refeitório, do local para refeição. Aí, por exemplo, a empresa pode ter ali um local com uma mesa e as cadeiras para o pessoal almoçar, e naquele local pode colocar outras cadeiras complementares. Às vezes tem empresas que colocam mesa de sinuca, colocam ali algumas opções para entretenimento dos funcionários no horário de almoço, tá? Então, a NR18 traz o requisito mínimo, que é ter essa área de lazer, e aí a forma que a empresa vai fazer para melhorar essa condição, aí fica a critério dela, tá? Mas realmente é necessário que tenha, tá? Em relação ao deslocamento para a instalação sanitária, ela não pode ser superior a 150 metros. Então, justamente por isso, quando o engenheiro faz o dimensionamento das áreas de vivência, ele tem que contemplar essa questão. Ou seja, onde você vai ter frente de serviço, você tem que fazer esse dimensionamento. O deslocamento não pode ser maior do que 150 metros, tá? Em relação à água, a empresa precisa fornecer água potável para os funcionários, tá? Por meio de um bebedouro
ou um dispositivo equivalente. E aqui eu tenho a proporção de uma unidade para cada 25 pessoas, ou fração, tá? Sendo vedado o uso de copos coletivos. Então, por isso que na maioria das vezes a empresa vai fornecer copos recicláveis, vai oferecer copos mesmo comuns, garrafas, para que as pessoas realmente eles possam usar e não ficar compartilhando copos, que isso é proibido, tá? Em relação ao deslocamento até o ponto de água mais próximo, se for um deslocamento horizontal, certo? Ele não pode ser superior a 100 metros. E se for na vertical, por exemplo, pavimentos, onde você tem a escada de acesso, ele não pode ser superior a 15 metros, tá? Então, no projeto, isso também tem que estar dimensionado, tá? E a NR18 também vai trazer que, quando não for possível instalar bebedouros, ela apresenta a condição de você fornecer água filtrada e fresca em recipientes portáteis herméticos, ou seja, as chamadas garrafas, né? As garrafas térmicas, em quantidades suficientes para atender a todo mundo, tá? E aí também ela vai trazer aquela mesma condição das frentes de trabalho, tá? Como eu falei para vocês, é a diferenciação entre frente de trabalho e canteiro de obras. Então, vai atender aquela mesma condição, onde você tem uma instalação sanitária composta de vaso e lavatório para 20 trabalhadores ou fração. E aí, por se tratar de uma frente de serviço, ou seja, que ela vai acontecer em uma área externa, ele vai trazer a situação em relação ao banheiro químico, tá? Então, quando não houver a condição de você ter um banheiro propriamente dito, você pode utilizar um banheiro chamado químico, tá? Com tratamento químico dotado de mecanismo de descarga ou de isolamento dos dejetos, com respiro e ventilação, de material para lavagem e enxugo das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas e garantida a higienização. Ou seja, pode sim utilizar banheiro químico, porém tem que haver uma devida higiene nesse local. Você não pode ter toalhas coletivas dentro dele, papéis apenas descartáveis, e tem que garantir a limpeza diária desses banheiros, tá? Também um local para refeição dos trabalhadores, tá? E com a devida proteção contra intempéries. Ou seja, se eu falo de uma frente de serviço, eu estou falando de um local ali, basicamente, que não vai me dar as condições adequadas para que eu possa fazer instalações provisórias de uma maneira, digamos assim, mais robusta. Então, quando eu falo de um local para refeição, a empresa precisa, por exemplo, ter uma cobertura, uma tenda, onde ela possa montar e desmontar, onde ela vai instalar a mesa, as cadeiras e colocar essa cobertura em cima, justamente para proteger as pessoas de intempéries, né, que são as condições naturais de quem trabalha a céu aberto, tá bom? Em relação às instalações elétricas, tá? Como foi mencionado lá em cima, a execução das instalações elétricas temporárias deve atender ao disposto na NR10. A NR10 é a norma que vai tratar sobre segurança em instalações e serviços de eletricidade, e aí lá ela vai trazer todos os critérios de segurança que devem ser atendidos, mesmo na condição de você ter uma instalação elétrica temporária, que, como eu mencionei, é uma instalação que ela é feita apenas para atender a necessidade ali do canteiro, tá? As instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme o projeto elaborado pelo PLH, ou seja, é elaborado um projeto de dimensionamento dessas instalações e ele tem que ser executado conforme aquele projeto que foi apresentado e autorizado, tá? O serviço de em instalações elétricas, ele só pode ser realizado por trabalhadores autorizados, conforme a NR10, ou seja,
trabalhadores que tenham treinamento básico ou CEP, que é o complementar, de acordo com a NR10. É proibida a existência de partes móveis, justamente aquelas partes energizadas, para que não haja o risco de choque elétrico do colaborador, tá? Um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês é em relação ao item 18.6.9, que ele vai trazer que é obrigatória a utilização do dispositivo diferencial residual DR, como medida de segurança adicional nas instalações. Ou seja, o que é o DR e qual é a importância dele? O DR ele funciona como um disjuntor que monitora a rede elétrica, tá? E o objetivo dele é desarmar o sistema quando ele identifica alguma fuga de corrente para um equipamento ou para um neutro. Então, por exemplo, digamos que você está na sua residência agora e aí você vai, por exemplo, até a geladeira para pegar uma água. Na hora que você toca a mão na geladeira, tem uma fuga de corrente e o sistema ele desarma. Ou seja, o objetivo do DR é justamente que você não sofra um choque elétrico. A partir do momento que ele identifica a presença de fuga de corrente, uma alteração no circuito, ele desarma o sistema para que não haja o risco de choque. Então, por exemplo, nas residências é fundamental e obrigatório que tenha o DR, tá? Infelizmente, muitas pessoas já morreram pela falta de um DR. Eu nunca me esqueço, quando eu realizei o meu curso de assessor técnico de brigada de incêndio, em 2018, um colega ele contou uma história justamente relacionada a isso, que na residência em que ele morava com a avó dele, não tinha DR. E aí, na época, ele não tinha conhecimento da área, ainda não tinha entendimento dos riscos e da obrigatoriedade. A avó dele sofreu um choque elétrico na geladeira e aí ela morreu. E aí ele sempre falava, hoje eu vejo que o DR poderia ter salvado minha avó, é um dispositivo muito importante, mas que as pessoas não valorizam, então é extremamente fundamental. Se na sua residência não tem o DR instalado, na instalação elétrica, procure um eletricista de confiança para que ele faça a instalação, porque realmente é um dispositivo de segurança muito importante, que ele salva muitas vidas, tá? E é justamente por isso que a NR18 deixa claro, por mais que as normas técnicas elas já tragam essa obrigatoriedade, que ele é fundamental, as instalações elétricas, tá? Para a gente finalizar, mencionar aqui em relação aos quadros de distribuição, tá? Quais são as características que eles precisam atender? Primeiro, ser dimensionados com a capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos, ou seja, esse quadro ele precisa ser de acordo com a carga instalada do local, ser constituído de materiais resistentes ao calor, justamente porque a energia elétrica ela gera temperatura, ela é uma energia térmica, tá? Então é necessário que os materiais eles tenham essa resistência para que eles não sejam destruídos pela própria corrente, tá? Ter partes vivas inacessíveis, ou seja, dentro de um quadro a gente tem os barramentos, que são componentes de um sistema que eles são energizados. Então, eles precisam estar protegidos para que ninguém consiga ter acesso a eles, tá? Ter acesso desobstruído, ou seja, assim como equipamento de combate a incêndio não podem estar obstruídos, o quadro de energia também não pode, tá? Ter partes vivas inacessíveis, já mencionei. Ser instalados em espaço suficiente para a realização de serviço e operação, ou seja, ele tem que ser instalado em um local que você tenha acesso livre e seguro para ele. Ser identificado e sinalizado quanto ao risco de choque elétrico, isso é fundamental. Estar em conformidade com a classe de proteção requerida e ter todos os circuitos identificados dentro de um sistema. Por isso a importância de você ter um diagrama unifilar,
que ele vai fazer a identificação do sistema elétrico e vai trazer ali todos os circuitos nomeados, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula, tá, da NR 18, tá, a nossa disciplina de segurança na construção civil, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Até lá e bons estudos.